Boa noite, amigos da Fraternidade Espírita Mundo Luz. Rogando a Deus Jesus a intuição necessária para realizarmos mais um estudo dentro do tema que trata dos 15 princípios da doutrina espírita. O tema proposto é a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Então, nós vamos dar início e os nossos objetivos a serem traçados com esse estudo, primeiramente, relacionar as principais tradições culturais que fazem referência à ação dos espíritos da natureza, e o segundo, analisar as ideias espíritas que tratam dos espíritos protetores da natureza. Primeiramente, nós vamos tratar das fontes mitológicas e mitos, e a mitologia é o estudo dos mitos, história e lenda de uma civilização ou cultura particular, condições que definem seu sistema de crenças. O mito é considerado um relato fantástico, misterioso, da tradição oral de um povo, em geral protagonizada por seres que caracterizam as forças da natureza e os aspectos gerais da condição humana. Os principais temas de mito, nós temos mitos da criação, mito dos deuses e deusas, mito das figuras heróicas, mito dos monstros e demônios, mito dos animais, mito do mundo subterrâneo, mito das jornadas, buscas e provações, mito do pós-vida e mito dos mundos destruídos. No Livro dos Espíritos, nós temos algumas questões que Kardec questiona aos espíritos. Primeiramente, na questão 536, Kardec pergunta: são devidas às causas acidentais ou, ao contrário, têm todos um fim providencial? Os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos? Aí eles respondem: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Na 536A, objetivam sempre o homem esses fenômenos? Às vezes tem como imediata razão de ser o homem, na maioria dos casos, tem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e harmonia das forças físicas da natureza. Na 536B, concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisso como em tudo, mas sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são agentes da vontade de Deus, perguntando se alguns deles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Aí os espíritos respondem: mas, evidentemente, nem poderia ser de outro jeito. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. E aí nós temos os espíritos chamados elementares. Então, o que são elementais? Os elementais são seres singulares, multiformes, invisíveis, sempre presentes em todas as atividades da natureza. Além do plano físico, são veículos da vontade criadora, potencializadores das forças, leis e processos naturais. Os elementais são os executores das manifestações do instinto entre os animais, levando-os a agir desta ou daquela maneira, sendo essa uma de suas mais úteis e interessantes tarefas. Os seres mitológicos. Então, os elementais são seres singulares, multiformes, invisíveis, sempre presentes em todas as atividades da natureza, além do plano físico. São veículos da vontade criadora, potencializadores das formas, leis e processos naturais, são encontrados em toda parte, na superfície da Terra, na atmosfera, nas águas, nas profundidades da subcrosta, junto ao elemento ignível. Invisíveis aos olhares humanos, executam infatigável e obscuramente um trabalho imenso, nos mais variados aspectos, nos reinos da natureza, junto aos minerais, aos vegetais, aos animais e aos homens. A fonte aí, Carlos André Luiz, os elementais. Elementais, uma palavra derivada do elemento, nome dado pelos antigos a terra, ar e fogo, que formam os 4 elementos da vida. Portanto, elementais é o adjetivo colocado a todos os seres que individualmente são responsáveis pelo elemento. Por interferência divina, em benefício de todos os seres de luz que trabalham de forma a unificar os universos em nome do amor divino, o Criador concedeu a 3 reinos paralelamente,
a oportunidade de evolução. Esses três reinos são elemental, o angélico e humano. Elementais são os dinamizadores das energias das formas da natureza. Integram seus elementos, terra, água, fogo e ar, da seguinte forma. Então, a gente vai analisar agora, né, como é que esses elementos podem interferir. Né? A terra, nós temos aí os gnomos, os duendes, as fadas e os elfos. A água são ondinas, sereias e ninfa. O fogo, salamandras. Ar, silfos e a hamadríades. Todos os elementais têm características próprias, assim como o modo de vida, podem, com seus poderes, ter uma função muito grande e favorável à humanidade. Inspirado pelo espírito Viana de Carvalho, Divaldo Franco apresenta as seguintes considerações. Elementais, naturalmente, essas entidades, que são orientadas pelos espíritos superiores, como ainda não dispõem de discernimento, porque não adquiriram a faculdade de pensar, são encaminhados a outras experiências evolutivas, de forma que, se não lhes interrompe o processo de desenvolvimento. A fonte é de Divaldo Franco, né, no livro Atualidade do Pensamento Espírita, no item 2.4, na pergunta 63. Assinala Manuel Filomeno de Miranda em outro momento. Está lá no livro de Loucura e Obsessão, né, psicografado pelo Divaldo Franco, no capítulo 9. Na cultura religiosa do passado e do presente, encontraremos esses seres sob a denominação de devas, elementais, fadas, gênios, silfos, elfos, djinns, faunos. A senhora Helena Blavatsky fez uma exaustiva pesquisa a tal respeito e os classificou largamente. Os cabalistas também classificaram os elementos mais evoluídos, encarregados do ar, da terra, do fogo e da água, respectivamente, de gnomos, sílfides, salamandras e ondinas. Os fisiólogos gregos sabiam disso, e quando Tales de Mileto se referia aos deuses que enchiam o mundo em todas as suas dimensões, afirmava o princípio espírita que a sua estrutura planetária, em seus mínimos detalhes, é controlada pelos espíritos incumbidos da manutenção da Terra. Desde os ciclos elementais, ainda em evolução para a condição humana, até os espíritos superiores, próximo da angelitude, que supervisiona e orienta as atividades telúricas. Herculano Pires traz para a gente isso no livro Centro Espírita, no capítulo 12, na página 105. Divaldo Franco, ainda pelo espírito Viana de Carvalho, em Atualidade do Pensamento Espírita, na pergunta 63, ele traz o seguinte: o Espiritismo ensina que os espíritos governam o clima da Terra, utilizando para isso a entidade, os elementais, as quais, segundo algumas fontes, habitam os bosques, os campos naturais e as florestas virgens. Haverá alguma relação entre desmatamento, seca e elementais? Em caso afirmativo, para onde vão esses espíritos quando se dá o desmatamento? Muito bem. Né? E aí nós temos que não só o homem pode receber fluidos e emiti-los. As forças naturais fazem o mesmo nos reinos diversos em que subdividem. Para o caso do nosso enfermo, precisamos das árvores. Elas nos auxiliarão eficazmente. Admirado da lição nova, seguia silencioso. Chegados ao local onde se alinhavam enormes frondes, Narcisa chamou alguém com expressões que eu não podia compreender. Daí a momentos, 8 entidades espirituais atendiam-lhe ao apelo. Imensamente surpreendido, via indagar da existência de mangueira e eucalipto. Devidamente informado pelos amigos, que me eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou. São servidores comuns do reino vegetal. Os irmãos que nos atenderam, e à vista de minha surpresa, rematou. Como vê, nada existe de inútil na casa de nosso Pai. Em toda parte se há quem necessite aprender. Há quem ensine e onde apareça dificuldade, surge a providência. O único desventurado na obra divina é o espírito imprevidente, que se condenou às trevas da maldade. Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, e Nosso Lar, lá na página 279. João Nunes Maia, pelo espírito Lancelin, Iniciação à Viagem Astral, lá na página 180, ele traz o seguinte:
A capital do samba estava belíssima, com suas luzes coloridas, o mar agitava suas ondas, como que entregando à terra cotas de energia benfeitoras, e era fácil observar certas entidades brincando nas cristas das mesmas, sem nenhuma intenção do mal, mas sem nenhuma preocupação em favor do bem. Miramês, diante do mar e sob o olhar das estrelas, nos convidou a orar, postando-nos em torno dele, ouvimos seu sentido oração. Finalizando a prece, estávamos sendo banhados por outro mar que os olhos humanos não resistem, estuante de força na faixa da nossa existência, de onde os seres saíam, como que vestidos de águas luminosas, a nos espargir perfumes de toda a gama. Como resposta da oração do nosso benfeitor espiritual, notamos que do alto mar partia em nossa direção um objeto em forma de barco, deixando por onde passava um rastro de policromia encantadora. Ao se aproximar de nós, fez uma parada, como se fosse referenciar, e projetou um forte raio de luz em nossa direção, cujo volume nos circundou por instantes e desapareceu como por encanto, nos deixando a todos fosforescentes. Enquanto a luz penetrava em nosso organismo espiritual, acenamos as mãos para o oceano, agradecendo a Deus pelo amor que depositou em toda a sua criação. Lá na pergunta 537, Kardec questiona: a mitologia dos antigos é inteiramente fundada sobre as ideias espíritas, com diferença de que considerava os espíritos como divindades. Ora, eles nos representam, esses deuses ou esses espíritos, com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir a vegetação, etc. Essa crença é destituída de fundamento? Eles respondem: tão pouco destituída de fundamento, que ainda está muito aquém da verdade. Está longe, né, da nossa compreensão ainda. Na 537, poderá então haver espíritos habitando o interior da Terra e presidindo os fenômenos geológicos? Eles respondem: tais espíritos não habitam positivamente a Terra. Presidem os fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Dia há em que recebeis a explicação de todos os fenômenos e os compreendereis melhor. Né? Então, aqui eles colocam, e já foi dito em questões anteriores, que muito daquilo que se nos apresenta, nós ainda estamos longe da compreensão, foge, né, a nossa capacidade de entendimento. E aqui, mais uma vez, eles assim dizem. Na 538, forma a categoria especial no mundo espírita, os espíritos que presidem os fenômenos da natureza serão seres à parte ou os espíritos que foram encarnados como nós? E aí eles respondem: que foram ou que serão. E assim, o 38A. Pertencem esses espíritos às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita? Isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenhem. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens. Né? É interessante essa colocação, né, dos espíritos, essa resposta, e mostra exatamente a questão da hierarquia. Quanto menos evoluído, né, obviamente, aí, eles vão cumprir um papel, né, de subalternidade. Né? E quanto mais evoluído, né, ele vai tendo uma ascensão maior em termos de cumprimento de tarefas. Na 539, a produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito ou muitos se reúnem formando grandes massas para produzi-los? Reúnem-se em massas inumeráveis. É a resposta deles. Né? Na 540, os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando-se do livre-arbítrio ou por efeito distintivo ou irrefletido impulso? A resposta dos espíritos: uns sim, outros não. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida.
antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio. Atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem os agentes. Primeiramente, executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois, poderão dirigir-se a dos mundos moral. Os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto enquanto eles ensaiam para a vida e antes de terem plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio. Agem sobre certos fenômenos que são agentes sem o saberem. Ainda dentro da pergunta 540, né, lá do Livro dos Espíritos. Muito bem. Aí nós temos, em relação aos elementares, aqueles chamados o macacoide, né, que tem um raciocínio fragmentário, né, a fidelidade que demonstra a fidelidade do cão. O homem primitivo silvícola tem ideias simples e ingenuidade do selvagem. Né? Está lá no livro Libertação, no capítulo 9, né, onde trata lá dos elementares. O espírito elementar não age senão sob a direção de inteligências mais elevadas, tendo já vivido bastante para adquirir a ciência necessária à sua missão. Ainda dentro da questão 540 do Livro dos Espíritos, né, mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois poderão dirigir as do mundo moral. Então, aqui a gente traz novamente a questão 540 para demonstrar a questão da elevação do espírito, quando ele vai agregando valores dentro do mundo material, né, e à medida que ele evolui, ele vai largando as coisas da matéria para buscar as questões da moral. Na Revista Espírita de 1860, Kardec traz, né, uma citação, né, onde é trazido para a seguinte colocação. Eu sou Etânia, um dos espíritos que preside a formação das flores e a diversidade de seus perfumes. Sou eu, ou antes, somos nós, porque somos vários milhares de espíritos, somos nós que ornamos os campos e jardins. Lá em nosso lar, Narcisa chamou alguém com expressões que eu não poderia compreender. Isso é André Luiz trazendo um relato, né, onde Narcisa ia empreender uma ação e ele não tinha ainda compreensão, né, do que seria feito. Devidamente informado pelos amigos que me eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou. São servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. Lá nos Mensageiros, no capítulo 16, denominado Entre as Árvores, André Luiz relata o seguinte. Em face das minhas interrogações, nosso mentor explicou bondosamente. O campo é também vasta oficina para o serviço de nossa colaboração ativa. E apontando os servidores que iam e vinham, considerou. O reino vegetal possui cooperadores numerosos. Vocês, possivelmente, ignoram que muitos irmãos se preparam para o método de nova encarnação no mundo, prestando serviço aos reinos inferiores. O trabalho com o Senhor numa escola viva em toda parte. Então, dentro do tema Ação dos Espíritos da Natureza, era isso que nós tínhamos para trazer, né? E é um campo amplo de estudo, ao qual, né, a gente trouxe a base para que possa, aqueles que se interessarem, né, buscar mais subsídios para um entendimento melhor. A gente agradece a Deus, a Jesus, os mentores da Fraternidade Mundo Luz, pela oportunidade e até uma próxima, se Deus assim o permitir.